Olá! No Devocional Gota a Gota de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre aprendendo a orar com Jesus, usando como modelo a oração do Pai Nosso. Se você fez a sua inscrição e tem nos acompanhado pelo YouTube, nos lançamentos dos nossos devocionais semanalmente, você vai ver que no nosso último devocional nós estivemos explicando para vocês sobre os tipos de orações que não devem ser feitas por aqueles que são seguidores de Jesus. Você sabe disso. Jesus disse: não imite os religiosos, mas também não imite as pessoas do mundo, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus como Pai. Nós aprendemos isso aqui no nosso último devocional. Jesus, então, nos ensina que nós não devemos imitar os religiosos na sua prática religiosa de oração e também não devemos imitar aquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas têm os seus rituais, as suas vãs repetições. E ele diz que eu e você devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta. Esse quarto, ele pode simbolizar o seu escritório, esse quarto pode simbolizar o banheiro da sua casa, a sua oficina. Esse quarto, ele simboliza um lugar onde você se retira. Pode ser um bosque, pode ser uma varanda, pode ser caminhando em uma praia, desde que você esteja sozinho. Esse fechar a sua porta é que você vai se desconectar de atividades. Não vai ser um dualismo, uma dicotomia que você vai estar orando enquanto você faz as coisas. E isso é uma prática de oração que eu gosto de fazer também, que é você viver 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então você está trabalhando, você é mecânico, está orando, você é odontólogo trabalhando, orando, você é um empresário administrando, está orando, o tempo todo você está orando. Isso é louvável e a gente deve praticar esse tipo de oração. Mas Jesus está falando de um tipo de oração onde você não vai ter essa dicotomia, onde você vai se desconectar e vai dizer: Pai, esse é um tempo de comunhão que eu vou ter contigo. Agora sou eu e o Senhor, eu não vou estar fazendo uma outra coisa a não ser falando contigo, fechando a porta para o ativismo, para as atividades, para as coisas que não é hora de atender telefone, não é hora de cozinhar, não é hora de escrever, não é hora de responder e-mails, não é hora de olhar celular, não é hora de mexer com nada. Esse é o meu tempo contigo, Senhor. Esse é um tempo que eu quero estar contigo na sua presença. É praticamente isso que o Senhor Jesus está nos ensinando no versículo 6 de Mateus 6, quando ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, você orará ao teu Pai, e o teu Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Quando Jesus vai começar a nos ensinar essa prática da oração, por que eu estou trazendo esse tema, aprendendo a orar com Jesus, a oração modelo, a oração do Pai Nosso? Porque lá em Lucas capítulo 11, nós vamos perceber que João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio à frente, aquele que veio preparando o caminho para a vinda do Messias, você vai ler em João 1 que ele tinha muitos discípulos, inclusive o João, o Tiago, o André, o Filipe, o Pedro. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe que eles eram discípulos de João Batista. Eles aprendiam com o João Batista, eles estavam com o João Batista, e João Batista, ele tinha uma prática. E uma das práticas que ele tinha era ensinar os seus discípulos a orar. Ele chamava os seus seguidores e ele dizia: olha, eu quero ensinar vocês a orar. Com o passar do tempo, nós sabemos em João 1 que João Batista indica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e diz para os seus discípulos que deveriam seguir a Jesus, porque Jesus é aquele maior, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, Jesus é o noivo,
e que os discípulos deveriam seguir Jesus, porque convinha agora João dizendo que eu diminua e que ele cresça. Eu vim para esse momento e os discípulos de João então agora passam a seguir o Senhor Jesus. E em Lucas capítulo 11, o versículo de número 1 diz assim: uma certa feita estava Jesus orando em certo lugar. E quando ele terminou a sua oração, aquele período de oração, um dos seus discípulos lhe pediu, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Isso é muito lindo, porque esse discípulo, não está dito o nome de qual deles é que fez essa pergunta para Jesus, ou fez esse pedido para Jesus, mas ele reparava na vida de oração das pessoas. Ele reparava que João Batista era uma pessoa que ensinava os seus seguidores a orar. Então ele se aproxima de Jesus e diz: Jesus, o Senhor pode fazer o mesmo com a gente? O Senhor pode nos ensinar a orar? E isso é interessante, porque a gente precisa aprender a orar. Quando a gente lê o Antigo e o Novo Testamento, você e eu, nós vamos perceber que existe muitos tipos de oração. Nós temos a oração petição, nós temos a oração súplica, nós temos a oração de ações de graças, nós temos a oração de intercessão, nós temos a oração de desabafo, nós temos vários tipos de oração, a oração de renúncia. A gente tem um monte de modelos de oração no Antigo e no Novo Testamento, e eu e você precisamos aprender. E não existe ninguém melhor para nos ensinar como orar do que o próprio Senhor Jesus. E eu acho esse pedido um pedido extraordinário. Senhor, um dos seus discípulos disse: ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, o Senhor Jesus, abrindo a sua boca, passou a ensiná-los. Então ele os ensinou. E aqui ele vai citar em Lucas 11 a oração do Pai Nosso. Mas em Mateus capítulo 6 nós temos essa oração um pouco mais detalhada. O evangelista Mateus, ele traz detalhes riquíssimos desta oração. E quando Jesus está então ensinando a oração do Pai Nosso, é a pedido de um dos seus discípulos. Um dos seus discípulos está dizendo: nós precisamos aprender a orar. João ensinava os seus discípulos. O Senhor estava todo esse tempo orando e nós gostaríamos muito que o Senhor nos ensinasse a orar. Sabe, um dos desejos saudáveis que tem um seguidor verdadeiro de Jesus é que ele quer orar. E que ele talvez não saiba orar, mas ele quer aprender a orar. E hoje nós temos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E nós temos também lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, que além de nos ensinar a orar, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque às vezes a gente não consegue orar como convém por causa de certas circunstâncias em que nós estamos envolvidos. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente aprende a orar com Jesus e a gente aprende a orar com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ter uma sequência nesse devocional, gota a gota, aprendendo a orar com Jesus. E que Ele possa colocar no seu coração esse desejo de aprender a orar. E que você, como um desses discípulos, possa dizer: Senhor Jesus, me ensina a orar. Não perca essa série de devocionais aprendendo a orar com Jesus. Faça sua inscrição no nosso YouTube. Compartilhe também essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. Até a próxima e que Deus te abençoe em nome de Jesus.